A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. Ora então, muito bom dia e bem-vindo a esta edição de Pontos nos Is. Hoje temos como convidado o vereador André Magalhães. André Magalhães, da Câmara Municipal de Amarante. Tenho aqui uma pequena biografia que tirei do André Magalhães do site. Nasceu na Lixa, mas vive em Amarante nos últimos 10 anos. Tem um vasto percurso académico, atualmente é, se não me engano, finalista do curso de Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Um vasto palmarés aqui de atividade profissional e neste momento é o vereador da Câmara Municipal de Amarante com várias pastas: empreendedorismo, projetos de inovação, promoção de desenvolvimento económico, fundos estruturais e captação de investimento, juventude, desporto, qualidade de serviço e modernização administrativa e recursos humanos. Portanto, tenho aqui bastantes temas com que lidar diariamente. Muito obrigado por fazer presente hoje aqui no nosso programa. Eu gostaria talvez de começar aqui por pegar um pouco na questão do empreendedorismo, isto porque aqui há uma semana atrás tivemos aqui neste mesmo estúdio vários jovens representantes de alguns movimentos políticos de Amarante, em que o tema que esteve em cima da mesa foi realmente o empreendedorismo. E gostaria de começar a abrir, em termos de empreendedorismo em Amarante. Houve várias ideias que foram discutidas aqui. Obviamente que uma delas era qual o papel que as autarquias devem assumir em termos de promover o empreendedorismo na região. Não sei o que é que o André Magalhães defende em termos de papel de uma autarquia para promover o empreendedorismo na região como Amarante, um concelho como este. Antes de mais, olá, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem, que nos veem e agradecer esta oportunidade para estarmos aqui a partilhar algumas ideias, quer sobre o empreendedorismo, quer sobre outras temáticas importantes para Amarante. Dizer que a visão daquilo que é o papel de uma autarquia no que diz respeito na promoção da atividade económica como um todo, não só sobre o empreendedorismo, foi mudando ao longo dos últimos anos. Passámos de alturas em que havia uma total alienação do papel da autarquia sobre os destinos económicos, digamos assim, de uma determinada região. Cada vez isso tem sido invertido, cada vez mais isso tem sido invertido, porque entende-se que a autarquia tem um papel dinamizador da economia local e que deve ter um papel ativo, sendo mais não seja um facilitador em todos os agentes económicos para a promoção, para a melhoria da economia. O empreendedorismo aqui assume-se com um papel fundamental, ou seja, primeiro porque estamos a passar por uma crise em que exige uma grande inovação, exige uma grande adaptação. Sabemos também que o tecido empresarial é composto maioritariamente por pequenas e micros empresas e sabemos que a nossa capacidade empreendedora enquanto povo é grande e que só através de de um ambiente empreendedor, de uma cultura empreendedora, é que nós nos podemos adaptar aos novos desafios, criar novos serviços, novas empresas e aproveitar aquelas que são as oportunidades do mercado, não só a nível local, nacional, mas acima de tudo também internacional, mundialmente. Acaba por ser então uma área que tem que ser trabalhada, isso sem dúvida. Sendo assim, a autarquia tem que ter um papel ativo, tem que olhar para esta questão com um olhar crítico e estudar políticas que venham a promover o empreendedorismo, quer seja para que a população residente seja uma população cada vez mais empreendedora, quer seja para a captação de novos empreendedores para a região, que venham beneficiar já a economia existente, criar novos postos de trabalho, fixar novas famílias e assim beneficiar toda a região. Portanto, é sem sombra de dúvida, existe uma necessidade que a autarquia olhe para isto com um aspecto importante e que venha a implementar políticas e ações concretas para a promoção do empreendedorismo. Uma ideia que passou por aqui várias vezes, obviamente que há uma série de diferenças políticas em como se deveria implementar estes apoios. Obviamente que havia uma concordância em geral que a autarquia tem um papel fundamental no que se denomina o ecossistema, portanto, toda a volta desta parte do empreendedorismo. Houve duas críticas que passaram aqui, eu gostava de que comentasse sobre elas. Uma, em que um dos representantes nos disse que o Amarante estava, segundo um estudo que tinha em posse, que Amarante estava numa posição relativamente má, estava no quarto lugar das cidades com menos capacidade empreendedora e com menos empreendedores do país. Algo que foi um pouco disputado. Você há bocado mencionou a nossa capacidade empreendedora. Acredita mesmo que isto possa ser a realidade, que nós estejamos num ponto em que somos talvez uma das cidades menos empreendedoras do país neste momento?
Eu acredito, acima de tudo, que nós estamos muito aquém daquilo que é o nosso potencial. Ou seja, Amarante tem condições fantásticas para nós sermos um povo mais empreendedor. Primeiro porque temos uma massa crítica interessante, porque temos uma população jovem muito significativa, temos recursos endógenos que têm que ser aproveitados e temos já algumas ligações empresariais que se podem ser potenciadas. Portanto, é claro, e isso também foi claro no momento anterior às eleições, daquilo que foi a nossa aposta política, de que o empreendedorismo era um caminho que tinha que ser seguido e que tinha que ser promovido. Portanto, que existe uma grande discrepância entre aquilo que o local onde nós estamos agora e aquilo onde nós podemos estar nesta matéria. O estudo em si, eu confesso que eu não conheço, e acredito que possa ser um indicador importante, sendo que, aos vários estudos que eu conheço na área do empreendedorismo, existem alguns déficits, algumas lacunas nesse estudo. Só para dar um exemplo, há uns anos atrás, no seio da Universidade do Porto, foi feito um estudo para medir quais eram os cursos mais empreendedores. E veio-se a descobrir que os cursos que estavam no topo do empreendedorismo eram alguns cursos relacionados com a área da saúde, nomeadamente medicina veterinária, farmácia e mais um ou outro. E porquê que isto acontecia? Porque o indicador base para medir o empreendedorismo era o número de negócios abertos por cada estudante que terminava o curso. E, naturalmente, pessoas que estavam nestes cursos, que seguiam estas profissões, era natural abrir o seu próprio negócio. Não é que eles fossem mais empreendedores, não é que eles tivessem mais capacidade que os outros para empreender, mas é que era um processo natural do seu desenvolvimento profissional. Portanto, passava por aí. Então, universidades como, por exemplo, a engenharia ou a economia, que muitas vezes eram associados ao movimento de empreendedorismo, apareciam no meio da tabela e ninguém percebia muito bem porquê. Depois, quando íamos destrinchar os números, víamos que os indicadores não eram os mais fiáveis. Para medirmos efetivamente a nossa capacidade empreendedora ou o nosso estado de empreendedorismo, há vários indicadores que têm que ser feitos. Vai desde a área do financiamento e do investimento que é feito em novas empresas, ou até mesmo nas já existentes para a conquista de novos produtos ou novos mercados. Vai desde as pessoas que abandonam o trabalho por conta de outrem para criar o seu próprio emprego, o número de pessoas que consegue estabelecer novos canais comerciais com outros países. Há aqui um conjunto alargado de indicadores que tinham que ser estudados, até mesmo, por exemplo, a construção de clusters de empreendedorismo, por exemplo, incubadores com startups, áreas, ligações a universidades para a captação da inovação. Então, um estudo detalhado é exigido para nós termos uma noção clara. Mas, mesmo com aquilo que nós vemos, sabemos que há muito para fazer nesta matéria. Portanto, acredito que o estudo, apesar de pode não ser muito preciso quanto ao local, à posição da Amarante, quanto ao nível do empreendedorismo, é sem dúvida um indicador que a gente tem que prestar atenção. Muito bem. Em termos de um plano de ação um pouco mais específico, eu sei que o movimento Amarante Somos Todos apresentou uma proposta, isto era uma crítica ao que fizeram várias pessoas, que há, portanto, gabinetes de empreendedorismo em câmaras municipais que realmente, na realidade, são uma bandeira política e não têm grande capacidade para desenvolver o trabalho a que se propõe, porque esta parte, e todos concordaram, obviamente, e devem concordar que a parte do empreendedorismo, que eu vou dizer, é algo complicado, em que é preciso haver um pouco de escala e um pouco de capacidade também para ajudar. O movimento Amarante Somos Todos disse que apresentou uma proposta para criar uma agência de captação de investimento que foi recusada. O que é que me pode dizer sobre isto? Porquê é que ela foi recusada e em que termos é que a Câmara Municipal e a sua variação pretende, portanto, abordar esta parte, este sistema de um gabinete de apoio, eventualmente, que poderá criar no futuro, não sei se há outra versão de uma entidade similar que queira criar para fazer isto? Não, isso é fácil de explicar e, acima de tudo, temos de ter consciência de como é que as coisas se processam. Pouco após nós termos tomado posse, houve efetivamente uma proposta para a criação de um gabinete, mais ou menos nesses termos. E ele foi recusado. A proposta foi levada à votação numa reunião de executivo e ela foi recusada por várias questões e eu posso explicar muito sumariamente. Primeiro, por uma questão legal, ou seja, a Câmara Municipal, o Executivo, não se pode pronunciar quanto àquela que é a estrutura orgânica, não pode criar um novo departamento, um novo gabinete avulso, porque não tem competência para isso. Ela é uma competência para criarmos uma nova unidade orgânica, ela é competência da Assembleia Municipal. Portanto, por si só, em termos de competências, nós não podíamos decidir sobre ela. Mas mais do que isso,
Dizer criar-se um gabinete de empreendedorismo ou gabinete de captação de investimentos por si só é bastante redundante, não diz nada. Pode ser uma bandeira política como muitas autarquias que têm, que depois não resulta em praticamente nada. É preciso fazê-lo de maneira estruturada e sabemos o que é que podemos fazer. Se não o podemos fazer numa questão de criar uma nova unidade, como é que nós podemos aqui criar um melhor enquadramento? Como sabe, nós até recentemente fizemos uma reorganização da macroestrutura da Câmara e era exatamente para aí que nós tínhamos que pensar como é que poderíamos enquadrar alguns serviços que pretendíamos. E já era a nossa pretensão fazê-lo, porque no próprio programa eleitoral que nós apresentamos tinha uma forte aposta na criação de gabinetes de apoio ao empresário e ao apoio ao empreendedorismo. Mas só para vermos que nós não tínhamos capacidade para o fazer naquele momento. Nós entramos para a Câmara enquanto Executivo e a Câmara tinha cerca de 530 trabalhadores. Desses 530 trabalhadores, nós estivemos a fazer um diagnóstico e a ver quantos é que estavam alocados a algumas temáticas específicas, nomeadamente 3 delas são pelouros diretamente com o que eu estou a trabalhar, que é a área do empreendedorismo, a área do desenvolvimento económico, que vai desde comércio, indústria, agricultura, etc., e a área da captação de investimento e dos fundos estruturais. Ou seja, em 530 trabalhadores, quantos é que nós temos a trabalhar nestes 3 pelouros? E a nossa surpresa é que nós descobrimos que não tínhamos um único. Não havia um único trabalhador que estava alocado a uma área específica, aqui a trabalhar, ora o comércio, ora a indústria, ora os fundos comunitários. Havia alguns que tinham feito algumas candidaturas, mas tinham outras funções, iam fazendo porque houve essa necessidade e não havia essa especialização. Se eu simplesmente criasse um gabinete para dar-lhe um nome e não tinha sequer uma pessoa para alocar, ora pela competência, ora pela experiência, era uma mera medida política e se calhar populista. E esta é a nossa realidade. Então nós temos que, e esse tem sido o nosso trabalho, é fazer alterações na estrutura, capacitar a estrutura para darmos resposta. E aqui tem 2 níveis. Uma são respostas que nós damos internamente, usando os nossos técnicos, os nossos funcionários. Outra são de parceiros que nós nos associamos, com quem estabelecemos parcerias, projetos, para dar uma resposta à população. E aí é isso que tem que ser estudado. Qual é a melhor maneira? Quais são os melhores programas? Onde é que nós vamos investir? Aquilo que não se sabe muito bem na área do empreendedorismo, que isto é extremamente importante, é que programas de empreendedorismo há um pouco por todo o país. E a maior parte deles tem uma taxa de sucesso brutal. De insucesso. Insucesso, ou seja, pouca adesão por parte das pessoas, pouca capacidade de criação de empresas morrem com muita facilidade. Houve muitos programas e um exemplo é, por exemplo, o número de incubadoras que se criaram nos últimos 10 anos por todo o país. Passado 2, 3 anos de inauguração dessas mesmas incubadoras, elas foram reconvertidas, foram utilizadas para outros fins, nomeadamente para instalações das câmaras municipais que as criaram. Claro. Porque havia fundos comunitários, criaram-se equipamentos, mas depois não conseguiam sequer ter empresas a fixarem-se lá. Então a consciência que nós temos de ter no que diz respeito ao empreendedorismo é a seguinte: nós só podemos ter uma região realmente empreendedora se criarmos aquilo que nós chamamos um ecossistema empreendedor. E o ecossistema empreendedor tem várias vertentes. Ela tem a vertente da formação e da capacitação, preparar as pessoas para o mercado de trabalho e principalmente para gerir uma empresa, para criar o seu próprio negócio. Tem a questão do financiamento e do investimento. Quero criar a minha empresa, preciso de 50 mil, 100 mil, 1 milhão de euros. Há essas soluções, há o financiamento, há os investimentos. Onde é que eles estão? Como é que eu vou conseguir aceder? Estão eles dispostos a investir em Amarante? Temos a questão dos equipamentos, a questão de incubadoras, a questão de terras para a agricultura, a questão de bolsas industriais para a indústria e por aí fora. Há a questão da ligação aos centros de inovação, como as universidades, como é que nós conseguimos captar aquilo que de melhor se faz, porque senão as empresas que aqui serão criadas não são adaptadas para o mercado nacional ou internacional. Ou seja, é trabalhar em todas estas vertentes, um pouco em simultâneo, e assegurar que tudo isto acontece para que de repente nós temos aqui um cluster de empreendedorismo, de várias áreas, pode ser da agricultura, da indústria, etc., mas que existe aqui um ambiente favorável à criação de empresas, como há muitas vezes o ambiente favorável à educação. É preciso várias condições, as instalações, os professores, os horários, ou seja, há aqui um conjunto de aspectos que têm que ser estudados, não é um, são vários. E as pessoas não têm muitas vezes essa consciência, então facilmente fazem uma proposta, deve-se fazer isto ou aquilo, muito bem, é interessante, mas uma medida ao avulso por si só não representa nada. É só um investimento que provavelmente vai trazer pouco retorno, porque não é acompanhado por outros investimentos que criam sinergias e que vão realmente mudar o paradigma da Amarante no que diz respeito ao empreendedorismo. Portanto, o que nós temos feito para finalizar só esta intervenção quanto àquilo que foi proposto, nós temos em primeiro lugar dotado a Câmara de valências, de capacidades para intervir nesta matéria. Segundo, temos estudado quais são os parceiros externos
que nos podem auxiliar e fazer projetos connosco, em conjunto, que venham trabalhar nestas áreas que eu acabo de mencionar, para que Amarante, efetivamente, os amarantinos possam dizer, ok, nós temos aqui um conjunto de apoios, serviços e iniciativas que nos ajudam a ser mais empreendedores. É isso que nós temos feito e temos desbravado algum terreno e acreditamos que no futuro podemos ser um excelente caso de boas práticas na área do empreendedorismo.